Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise da terça-feira, dia 29 de outubro de 2024. Nós já estamos caminhando aí para a quarta-feira, dia 30. Já é meia-noite e 30 nesse momento, meia-noite e 40 mais precisamente, e como eu sempre faço, eu faço operações no período da manhã, um curto período da manhã, e depois vou trabalhar, e quando eu retorno do trabalho que eu vou fazer a análise, depois fazer a gravação para deixar salvo aqui esse meu processo, ok? Então, análise de fechamento de mercado, fazendo day trade no mini índice, no, na etapa um do meu processo na mesa proprietária, ok? Bom, esses dias eu tenho passado por umas situações difíceis, mais para o final da semana, né? Semana passada, por conta da internet, e hoje, sendo, né, na terça-feira, sendo o meu segundo dia da semana de operação, ok? Depois desse problema de internet. Então, eu vou procurar ser mais rápido possível. Algumas coisas eu vou procurar eliminar da minha apresentação, porque a análise em si, a análise refinada, ela demora bastante tempo, tanto é que eu começo a fazer análise, faço análise, as marcações, e depois que eu faço aqui a apresentação. E a apresentação é para deixar salvo esse momento, esse período, essa fase que eu estou passando, ok? E então aqui eu vou deixando apenas algumas partes dos meus estudos. Então, para quem está chegando agora, quiser se inscrever, fica à vontade, se inscrever no canal e deixar seu like, um comentário também, fica à vontade, e para acompanhar essa minha etapa, ok? Muito bem, então. O que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer aqui pelo menos em 15, no máximo 20 minutos. Colocar aqui em tela o gráfico. Tem algumas partes da minha análise e de informações que eu não vou fazer, não vou adicionar para ganhar tempo, inclusive por conta do meu descanso. Eu estou descansando pouco, dormindo pouco, está bem corrido para mim. Então, vou procurar correr aqui na minha apresentação. Então, só para contextualizar, a gente vem olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente iniciamos aí uma tendência de alta, o mercado ele veio já um período aí desde setembro, agosto, né? Desde agosto uma tendência de baixa, e agora o mercado ficou consolidado, né? Nós estamos numa região de consolidação, olhando para o macro, né? Então, a gente pode ver aqui no macro que nós estamos dentro de uma consolidação, e o mercado fez aí uma, uma movimentação de alta, né? Se a gente traçarmos um canal aqui nessa região aqui, nós estaríamos chegando aí nesse topo de canal. Estamos chegando nesse topo de canal aqui, né? Vou traçar aqui mais ou menos para a gente não perder aí a noção. Então, nós chegamos num topo de canal, ok? Na análise de ontem, eu havia previsto o seguinte, né? De acordo com a minha análise, que o mercado estaria chegando a uma região de defesa. Eu até marquei, inclusive, aqui tem essas linhas de branco. Eu não mexi em nada no Fibonacci. Ó, tem o Fibonacci traçado, tem algumas linhas marcadas aqui acima e também aqui abaixo. Então, voltando aqui mais para o dia de hoje, o mercado estaria chegando aqui nesse topo de canal. Deixa eu colocar até tracejado assim, para a gente entender. Vou até mudar a cor para a gente situar, né? Aí, pronto, tá de amarelo. Então, nós chegamos nessa região, muito próximo aí dessa região, porém, nós temos algumas linhas de tendência fazendo esse paralelo aqui com esse canal, ok? Bem, então, eu havia feito a análise ontem que, na primeira análise, o mercado ficaria numa região de consolidação aqui e depois tomaria uma tendência de alta, de acordo com a minha leitura. E
como eu sempre trabalho com duas possibilidades, né, ou duas não, ou três possibilidades, né, de acordo com a situação, mas no meu entender o mercado ficaria um pouco mais consolidado pelo fato de ter até espaço olhando para o Fibonacci e também olhando para o Infut, que esse aqui não é o gráfico do Infut, nós teríamos também uma outra média passando aqui em cima, uma região que poderia o preço estar chegando com base no Fibonacci e com base nessas marcações que eu fiz, ok? Então, nós chegamos numa região de defesa aqui, então caberia ainda mais uma onda, mais um, um range aqui para cima, trabalhando de alta. Caso isso não acontecesse, né, seria a mesma situação, o mercado ficaria um pouco mais consolidado aqui, depois viria para baixo. E eu até mencionei que o mercado poderia estar fazendo aí coisa de 800 mil pontos para baixo ou para cima. E o que aconteceu hoje, pegando aqui do topo a fundo, né, ó, 1.100 pontos para baixo. Caso viesse de alta, coisa de 1.000 pontos para cima, daria aqui em cima. Nós temos uma média. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Caso viesse de alta, que foi o fechamento de ontem, aí, ó, 1.000 pontos para cima, nas regiões que eu marquei. Ok? Porém, o mercado veio abaixo, 1.100 pontos, né? E depois a gente pega o número exato de mínima a máxima, 1.100 pontos, e o mercado ficaria consolidado e viria abaixo. Precisaria romper essa região. Nós temos aqui uma região de defesa, onde o mercado teve uma força de alta e depois ficou aqui, defendendo essa região do 132.900. Então, o mercado precisaria romper essa região para vir abaixo. E nós teríamos aqui outra região abaixo, como uma região de defesa. Inclusive, nós temos uma média passando aqui. Nesse caso, o mercado retornou aí no Fibonacci 50% desse movimento. Nós temos aqui o movimento da onda 1, movimento de pullback, né, uma onda aqui mais travada, né? E depois esse movimento de alta. E aí, hoje o mercado fez 50% desse movimento. Ok? A gente vê até, inclusive, marcando exatamente no Fibonacci. Exatamente, fechou o dia exatamente na região que eu marquei ontem. E, então, com relação à movimentação, como eu gosto de trabalhar sempre com essas duas possibilidades, né? Então, com relação ao macro, foi bem assertivo aí a análise. E aí, com o mercado fechando aí com a queda de 0,74%, mini índice, né? Fechando com uma queda de 0,74%. Ok? Muito bem. Vamos, para a gente ganhar tempo aqui. Ontem eu fiz análise e esqueci de mostrar o fechamento do mercado das bolsas, né? Então, eu já vou mostrar como fechou a bolsa de ontem comparar com a de hoje. Vou colocar aqui o gráfico de 15 minutos para a gente olhar um pouco mais esse movimento. Olhar esse movimento, eu gosto sempre de dar uma olhada no 15 minutos. Então, a gente vê como o mercado trabalhou. Ó. Iniciou aqui nessa região um pouco mais baixo, com um gap de baixa, né? Deixa eu marcar aqui. Tal. Iniciou aqui com um gap de 260 pontos. Olha só, veio acima, fechou o gap, voltou abaixo, devolveu tudo para cima de novo. Olha só como o mercado trabalhou hoje, né? Ó, 470 pontos para cima, para baixo, chacoalhou bastante, veio abaixo novamente, ó, 500 pontos para baixo, voltou 300 pontos acima. Só que, claro, nessa movimentação aqui foi um dos momentos complicados hoje para mim, e eu vi que foi para bastante gente. Depois fez uma tendência aí de baixa, né, de 800 pontos a partir da meio-dia. Aí meio-dia já não estava mais operando. Meio-dia meu horário de operação é bastante curto. Então,
aí fazendo uma tendência de baixa até o final do dia. Então, só para a gente ter uma noção dessa movimentação, olhando para o 15 minutos, dá para ver com um pouco mais de detalhe. Ok? Bem, vamos lá. Vamos já olhar essa movimentação. Deixa eu colocar aqui no dia. O dia de ontem, nosso mercado fechou assim, de alta, as bolsas, né? A gente vê aqui Brasil, né? Aqui a bolsa brasileira, a gente vê todo o mercado, outro ativo fechando aí mais negativo, mas no geral, todas as bolsas mundiais fechando no positivo, só em Taiwan que aí fechando com esse ativo mais específico no negativo. Mas no geral, né, a gente vê aí, inclusive Europa, Estados Unidos, Japão, China, Índia, tudo fechando no positivo, ok? E hoje, antes que eu me esqueça, vamos já colocar o dia de hoje. Aí, hoje a gente vê um cenário bastante diferente. A gente vê Brasil, América Latina, é tudo no negativo. A gente vê aí Estados Unidos, né, América do Norte, Europa, bem mais negativo. Isso é a olho nu, só olhando um mapa de calor mesmo. O Canadá, como está bem mais negativo. China também, ó, bem mais negativo. Japão, um pouco mais dividido, mais positivo, né? O Japão. E aí Taiwan, né? O ativo que fechou aí no negativo ontem, hoje já está bem mais positivo, né? E Índia mais positivo, ok? Então, no geral, a gente vê que ficou bem mais negativo comparando ao dia de segunda-feira, dia 28, ok? Isso é interessante a gente fazer esse tipo de comparação, porque o mercado ele vai meio que acompanhando, o mercado vai puxando o outro, ok? Bom, vamos lá então. Vamos olhar aqui os 5 minutos, o gráfico de 5 minutos. Que não tá muita diferença só para a gente olhar essa movimentação no dia de hoje. Tem aqui algumas marcações. Deixa eu fazer aqui para ficar melhor. Eu gosto de olhar aqui. Olhando para o gráfico de 5 minutos, falando mais das minhas operações, né? Veja bem, o mercado ontem fechou com aqui nessa região de alta. Acho que dá para ver bem. Fechou aqui em cima, nesse topo, né? E como eu havia dito, previsto, né, analisado, o mercado ficaria numa região mais consolidada, poderia, né, ficar numa região mais consolidada e depois fazer uma tomada de alta. Foi isso que eu analisei, né, ficar aqui e depois fazer essa tomada de alta. Foi isso que eu analisei. Porém, o que aconteceu foi o oposto, né? A gente vê nitidamente o mercado fez essa tomada de baixa. Bom, até então está tudo certo, isso fazendo a análise do macro, né? Então, com relação à direcional, está tudo certo, até porque nós teríamos dados hoje, na terça-feira, nós teríamos alguns dados importantes saindo, que o mercado poderia estar esperando sair o resultado dos dados, né, da terça-feira, né, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, nós tínhamos dados saindo aí antes do mercado à vista abrir, mercado futuros e o à vista, né? Futuros abre 9 horas, dos índices, né? Então, o que eu esperava é que o mercado poderia até abrir com um gap maior, pelo fato da questão dos dados que saíram antes da bolsa abrir. Mas aí abriu com um gap, de certa forma, um gap até pequeno, né? De 200 e poucos pontos, 230 pontos.
Eu acabei falando aí, mas a gente vê aqui novamente. Fechamento, fechou de queda, abriu aqui, ó, 380 pontos, ok? Então, era de se esperar que abrisse com um gap e depois consolidasse. Aí, com relação ao meu operacional, infelizmente, hoje meu dia não foi bom. Foi um dos piores dias do meu operacional e, eu acabei fechando o dia negativo. Atingi meu drawdown diário e tudo bem. Tá programado para ser desse jeito mesmo, ok? Então, teve algumas operações, várias operações que deram o padrão de entrada que eu costumo executar, porém, no meu entender, depois de fechamento, de fechar o mercado e acontecer o que aconteceu hoje, eu acabei saindo, fechando o dia no negativo, eu sempre volto para fazer análise, para entender onde foi que eu errei, as entradas que eu entrei que não faz sentido, né? E claro, a gente consegue identificar algumas coisas, né, alguns pontos, e acontece o seguinte, olhando inclusive para o gráfico, a gente vê, olhando para o gráfico de 5 minutos, né, eu vou até ver se consigo abrir um pouco mais o gráfico aqui, né, olhando para o gráfico de 5 minutos, olha só a quantidade de pavio que nós temos aqui no gráfico de 5 minutos, né, a gente vê o quanto o preço oscilou bastante. Tanto para a tomada de alta quanto para a tomada de baixa nesse período. E olha só como o mercado oscilou bastante, né, nessa tomada de alta aqui no início do dia, mais aqui para frente por volta das 10 horas, né, que é o horário da bolsa abrir, da bolsa mercado à vista abrir. Até aqui, nesses dois candles fortes, né, que a gente vê esses candles mais longo, forte, não foi mais o problema. O problema foi mais aqui nesses candles mais curtos, onde o corpo do candle é mais curto, deixando pavis. Então, isso denuncia como o mercado oscilou. Teve uma certa volatilidade e o mercado não tomou um direcional específico, né? Ele oscilou bastante. Ele oscilou. Foi esse das questões. Então, considerando aí o mercado numa região mais de concentração, de certa forma consolidado, nesse range de preço aqui, e depois mais para frente, aí por volta das 10, 10h30 até 10h30 até meio-dia e meio, o mercado ficou aí bastante consolidado. E foi aí que eu entendi, né? Depois do mercado fechar, eu entendi alguns dos erros que eu cometi, não fui 100% certinho, identifiquei sim que eu fiz algumas entradas que poderia ter evitado, e as entradas que realmente eu estava correto na minha leitura, o mercado acabou me estopando pelo fato de eu ter um stop mais ajustado, uma saída mais ajustada, fazendo entradas e saídas mais curtas. Eu acabei, pelo fato do mercado trabalhar nesse formato aqui mais consolidado, acabei tomando um loss hoje, finalizando o meu dia negativo. Fiquei bastante chateado, é natural que isso acontece, tanto é que eu não postei nenhum vídeo durante o dia, eu sempre, eu terminando o meu operacional antes daí das 10h30, assim que eu termino, que eu gosto de já postar, pelo menos o short, né, que eu chamo de flash, e infelizmente hoje eu fiquei bastante chateado, segurei até o último momento antes de eu ir trabalhar para ver se conseguiria reverter a situação, mas infelizmente hoje não deu. Fiquei muito chateado mesmo. Bem, o que acontece? Fiquei bastante chateado, desanimado, fiquei pensando o que fazer, se estava normal, mas aí, como eu trabalho na rua, trabalho com pessoas, então a gente vê bastante situações na rua e eu consegui enxergar o lado positivo
da situação, saber onde eu estava, de onde eu venho, as minhas dificuldades que eu passei para chegar até aqui, e também olhar para as pessoas que estão lá na rua, passando por situações mais difícil que a minha, que não tem o conhecimento que eu tenho, não tenho, vou até mudar a tela aqui, não tenho, as pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho, pessoas que não têm a vida que eu tenho, embora minha vida não é a melhor de todas, não tenho conforto, mas não tenho uma condição de vida saudável, uma condição de vida que me dê uma certa liberdade de poder estudar, poder, por exemplo, gravar um vídeo, de ter uma câmera razoável e ter dois monitores, computador, tudo coisas que eu pedi para montar e ter chegado até aqui, saber fazer essas análises, acertar um direcional e um dia não pode me derrubar. E, e antes de concluir essa ideia que eu estou passando, eu na rua, né, de acordo a gente vai tendo oportunidade, eu tive a oportunidade de ver também alguns traders que infelizmente hoje também não tiveram bons resultados, né? Inclusive traders que utilizam contas maiores, de mais de R$ 1.000, de R$ 5.000, de R$ 10.000, que infelizmente não tiveram contas que não tiveram, infelizmente, uma finalização de dia positivo. Não que eu fiquei vasculhando, mas aparece para nós, durante o dia, algumas informações, mensagens que sempre chegam no celular, notificação, né? E também de um grupo de pessoas que a gente acompanha, e eu pude ver que realmente eu não sou a única pessoa que não estou isento de tomar um stop, de sair um dia no negativo, né? E hoje, claro, foi meu segundo dia, para quem me acompanha sabe, foi o segundo dia consecutivo de negativo. E ontem, na segunda-feira, eu não atingi o meu drawdown diário, mas hoje eu atingi. Mas infelizmente, isso aconteceu. Então, eu pude fazer essa analogia. E como eu trabalho na rua, eu sempre encontro um senhor que ele pega o papelão na rua de moto. E hoje ele não estava de moto. Inclusive, eu vi uma movimentação diferente na mesma localização, só que eu percebi que era esse senhor. E ele estava empurrando um carrinho, tipo um carrinho toalheiro, desses que a gente vê muito em hotel ou em hospital, que ele tem as laterais altas, né? Bastante alta, com um carrinho quadradinho, com quatro rodinhas, né? Quatro rodinhas e a lateral bastante alta, onde é colocado cobertor, toalhas para fazer a distribuição, geralmente em hotel e hospital. E ele estava empurrando esse carrinho na rua, uma distância bastante longa. Quando eu passei nesse lugar, ele estava com o carrinho vazio, indo em uma direção. Quando eu passei novamente nesse lugar, ele já estava voltando com o carrinho cheio. Então eu pude refletir sobre isso e, e eu vi que tomei como uma lição de persistência. E por isso que eu utilizo sempre a frase aqui, nunca desista do seu propósito. E ele estava fazendo porque ele tem um propósito. E o fato de eu tomar um dia um stop, né, ter atingido aí o drawdown diário também não vai me fazer desanimar. Não sei até onde eu vou chegar. Gostei muito, muito do mercado financeiro e mais especificamente o day trade, né, chama muita atenção. E eu tenho alguns objetivos, né? Tem alguns objetivos específicos que, na medida do possível, vou passar também no canal. Não sei quando, não sei como vai ser. E caso eu não consiga passar, por exemplo, nessa etapa, não é o fim. Eu sei que existe um caminho longo para frente, o mercado não vai terminar amanhã por conta do meu drawdown ou por conta do meu stop, ok? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. A gente vê bastante canal, já estou com 24 minutos de gravação, a gente vê bastante canal publicando que muitos traders, eles postando boleta alta,
que não termina nenhum dia no negativo, mas a gente sabe que não são todos os dias e tem muitas pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. E outra questão também bastante interessante é que a gente vê que as pessoas estão cansadas do trânsito, cansadas do ônibus, do metrô, de sair de manhã, acordar cedo, voltar tarde para casa. E eu sou uma dessas pessoas que estou cansado dessa vida e eu preciso mudar. Nessa vida tradicional de acordar cedo, trabalhar o dia inteiro e voltar à noite. Inclusive agora é 1 hora da manhã, novamente. E eu vou procurar, inclusive, terminar, como não faço nenhuma edição, mas eu tenho o trabalho de gravar o vídeo e publicar. Então, querendo ou não, dá um pouquinho de trabalho. E eu não faço também nenhuma edição por conta do tempo, já para ganhar tempo. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui, principalmente para quem está tomando stop, para quem está desanimado, ou até desanimado do day trade, ou uma outra área ou profissão na vida. Eu gostaria de deixar essa mensagem, porque serviu de lição para mim. Eu gostaria de finalizar hoje esse dia nesse formato, com essa mensagem positiva, mesmo saindo negativo, tendo um dia negativo, um dia de loss negativo, ok? Não sei como vai ser o dia de amanhã, vou analisar, ver se eu dou uma pausa, um dia ou 2 dias aqui na conta, para evitar e tomar mais stop. Vou, de repente, operar na outra conta, na conta no simulador, sem compromisso sem comprometer aí meu compromisso na mesa, ok? Então, eu vou encerrando aqui esse dia, essa análise de fechamentos de mercado, vou me preparar para o próximo dia, procurar descansar também, porque eu estou bastante cansado, bastante mesmo. Todos esses dias estou bastante cansado, e eu preciso descansar, tá bom? Então, para quem me acompanha, tudo de bom. Lembrando, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e também deixe seu like para nos ajudar aí também, dar um apoio moral aí, beleza? Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.